A questão diz o seguinte: na neutralização completa de 200 gramas de NaOH com H2SO4, o número de mols de sulfato de sódio produzido é. Veja que não tem nenhuma equação química. Então, nós vamos ter que escrever a equação química para poder resolver a questão. Então, vamos lá. Quem são os reagentes? São as substâncias que a questão menciona. Nós temos 200 gramas de NaOH, que vai reagir com quem? Com H2SO4. Então, vamos logo colocar aqui nos reagentes. Lembrando que reagente é aquilo que fica antes da seta e produto é o que fica depois da seta. Vamos então adicionar aqui, ó. Vai ficar NaOH, que é um reagente, é o hidróxido de sódio, mais H2SO4, que é o ácido sulfúrico, que está reagindo. E aí eu quero lembrar o seguinte, que nós temos aqui um ácido e uma base. Uma reação que ocorre entre um ácido e uma base é chamada de reação de neutralização. E qual é o produto da reação de neutralização? É sal e água. Então, aqui o que vai ocorrer? O NaOH vai reagir com o ácido sulfúrico e vai produzir H2O. Vai produzir água mais um sal. O sal ele vai ser originado a partir do Na reagindo com o SO4. Eu juntei OH com H, que formou a água, H2O, e agora eu vou juntar o Na com o SO4, que vai dar origem ao seguinte, ó, Na2SO4, que é o sulfato de sódio. Só para a gente entender direitinho, ele é Na2SO4 porque o Na é da família 1, então tem NOx mais 1, enquanto que o sulfato é o SO4 menos 2. Então, quando eu junto eles dois, ó, o que acontece? O 2 vem para o Na e o 1 vem para o SO4. Então, fica Na2SO4. Então, vamos lá. Já escrevemos a equação química, agora nós vamos fazer o balanceamento. Balanceamento nós vamos fazer por tentativas, que é o balanceamento simples. Começando pelos metais. Ó. O metal aqui é o sódio. Então, nós vamos ter o seguinte. Tem um sódio aqui, ó, antes da seta, e tem 2 sódios aqui depois da seta. Eu quero igualar as duas quantidades. Então, aqui tem que ser 2 NaOH. 2 de um lado, 2 do outro. Vamos para o enxofre. Aqui tem um enxofre, lá depois da seta também tem um enxofre, então já está ok. Vamos para os hidrogênios. Ó. Esse 2 que está na frente do NaOH, ele multiplica o Na, o O e o H. Então tem 2 hidrogênios aqui, com mais 2 do ácido sulfúrico, 4. Aqui na água só tem 2. Então vou multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4. O restante, você vai colocar 1, porque já estão equilibrados. Então, nós vamos ter 2 mols de hidróxido de sódio reagindo com 1 mol de ácido sulfúrico para produzir 1 mol de água e 1 mol de sulfato de sódio, que é o Na2SO4. Fizemos o primeiro passo, que foi escrever a equação química. Fizemos o segundo passo, que foi o balanceamento da equação química, e nós vamos agora para o terceiro passo, que é estabelecer a regra de 3. Aí eu quero fazer uma observação. Na uva, normalmente, esse primeiro e esse segundo passo, ela já dá.
Normalmente a equação já está escrita na questão e já vem balanceada, mas pode acontecer do jeito que eu estou colocando aqui, né? Como aconteceu. Então, nós vamos para a regra de 3 agora. A regra de 3, ela vai ser estabelecida da seguinte forma. Nós vamos colocar na primeira linha o dado que a questão fornece e a pergunta que a questão faz. Olha o dado que a questão nos deu. Ó. 200 gramas de NaOH. Você vem aqui embaixo do NaOH e coloca 200 gramas. Então, ele diz, na neutralização completa de 200 gramas de NaOH com H2SO4, o número de mols do sulfato de sódio produzido é. Essa parte aqui é a pergunta que a questão está nos fazendo. O que eu quero saber? O número de mols de sulfato de sódio. O sulfato de sódio é o NaOH. Então, eu venho aqui embaixo do NaOH e coloco X mols. Então, aí a primeira linha da regra de 3. Com 200 gramas de NaOH, quantos mols de Na2SO4 eu vou produzir? Vamos para a segunda linha da regra de 3. Na segunda linha, nós vamos, aqui embaixo do NaOH, tem que ter uma massa em gramas. Como é que eu vou obter essa massa em gramas? Pela massa do NaOH. Vamos tirar a massa para ele. NaOH. As massas são dadas na questão. Ó. O sódio é 23, o oxigênio é 16, o hidrogênio é 1 e o enxofre é 32. Então, nós vamos calcular essa massa. Tem um sódio só, então fica 23. Tem um oxigênio também, mais 16. E tem um hidrogênio, a massa dele é 1, mais 1. Somo aqui as 3 massas. Deixa eu só apagar aqui essa seta. Somo as 3 massas, que vai dar uma massa igual a 40. Então, a massa do hidróxido de sódio é 40. Quantos mols de hidróxido de sódio nós temos na questão? Na equação? Tem 2. Ou seja, essa massa que você calculou aqui, você vai multiplicar pelo número de mols, que é o número que fica na frente da molécula. Então, fica 2 vezes 40, que será 80 gramas. Do outro lado, tem que ser mol abaixo de mol. Então, tenho aqui, ó, 80 gramas de NaOH vai produzir quantos mols de Na2SO4? É esse número que está aqui na frente. Ó. Isso aqui é o número de mols. Então, vou dizer que 80 gramas produz 1 mol de sulfato de sódio. Está armada a nossa conta para resolver a estequiometria. Vamos multiplicar em x. Vamos ter 80 vezes x, 80 vezes x, que vai dar 80x, que é igual a 200 vezes 1, que será 200. Então, x é igual a 200 dividido por 80. Cancelou um zero por um zero. X será igual a 20 dividido por 8. 20 dividido por 8, nós vamos ter 2,5. 2,5 que a gente está calculando mol.
Então, 2,5